os primeiros movimentos de contratação vão num sentido contrário, embora interessante. Vamos ver, já que falamos nessas contratações, nós temos uma tela para apresentar e eu vou passar a bola para o André. O Eduard Atuesta, um volante de 24 anos, tá ali o valor, o último clube, o Los Angeles, o Palmeiras encaminhando com esses jogadores, né? O Lomba já anunciado, os outros dois muito bem encaminhados. O Valber Huerta, um zagueiro de 28 anos. O primeiro Atuesta é colombiano, o segundo nessa lista chileno. Vem da Universidade Católica, contratação de mais um zagueiro. Aí não pintou o centroavante. E o Marcelo Lomba, que vem para ser o reserva do Everton, estava recentemente no Internacional e vem, de certa forma, até para cobrir a lacuna deixada depois da saída do Jailson, que o Palmeiras resolveu dispensar. André, é esse o nível de contratações do Palmeiras por enquanto, né? Bom, eu gostaria de começar dizendo que eu tenho dificuldade para acreditar que a realidade das contratações do Palmeiras vai ser parecida com essa tela que a gente acabou de mostrar. Porque não existe nenhum motivo plausível para alguém que antes de completar o seu sonho, que era chegar à cadeira de presidente do Palmeiras, investiu tanto, disponibilizou tanto de sua fortuna pessoal para contratar jogadores e para melhorar o Palmeiras de modo geral, agora que está na posição que sempre sonhou, com a possibilidade de tomar decisões diretamente, interferir, ter influência, essa pessoa, que obviamente é a Leila Pereira, vai deixar de passar a caneta e autorizar contratações de jogadores. Eu não vejo como isso pode ser explicado para a torcida do Palmeiras, né? Eu realmente tenho dificuldade para entender que ela, de uma hora para outra, quando chega à presidência do Palmeiras, deixa de investir no clube. Porque não me parece algo razoável, não me parece que seja compreensível e também não me parece que haja qualquer razão ligada, por exemplo, a conflitos de interesses, etc, etc e tal, que já vem sendo discutidos há muito tempo, agora que ela conseguiu ser aclamada presidente do Palmeiras. Então, eu acho que isso é só o começo, são decisões, entre aspas, pequenas. Eu não quero desrespeitar nenhum desses três jogadores, evidentemente não, mas eu não entendo que o Palmeiras vai continuar investindo em jogadores que não têm um perfil mais alto do que esses aí. No caso da contratação do Lomba, tem uma explicação muito clara e é uma contratação muito bem feita, porque ele tem qualidade para jogar no Palmeiras e o goleiro do Palmeiras estará servindo a seleção brasileira mais diversas vezes no próximo ano. O próximo ano é um ano de Copa do Mundo. No mês de novembro acabou tudo, todas as competições precisam estar incluídas num período mais curto ainda do que é o normal. A seleção brasileira vai jogar, vai se preparar para a Copa do Mundo, vai viajar para a Copa do Mundo e o Everton, tudo indica, estará em todas essas listas. Então o Palmeiras precisa de um goleiro para atuar muito mais do que um reserva normalmente atua no Brasil. De fato, eu não acho que as contratações vão continuar com esse perfil que a gente viu. Eu não tenho convicção porque não conversei com as pessoas. Mas como eu disse antes, eu não entenderia uma mudança de postura por parte da atual presidente do Palmeiras. Calçade, o Palmeiras deve priorizar a contratação de um centroavante? O Paulo não pode deixar essa vaga aberta, né? Isso não pode permanecer como um problema, e ele existe. O Daverson marcou gol que deu o título na Libertadores, mas ele é um reserva, e não é um reserva assim com muitos minutos na equipe. Então esse foi um problema para o Abel Ferreira, né? O Luiz Adriano também não é um jogador que tem a confiança do torcedor e até dos companheiros. Então, para um time que se propõe a contratar, que tem uma nova administração, né? A gente tem que entender o seguinte, né? O fato da Leila Pereira assumir o poder e ela ser também dona da maior patrocinadora do Palmeiras, não significa que tem um canal de grana escorrendo e aberto para o Palmeiras o tempo todo, né? Não é bem assim que funciona. Mas eu tenho certeza que ela vai se esforçar para marcar o nome dela na história. E como é que ela pode marcar o nome dela na história do Palmeiras? Justamente trazendo, já tem mais uma Libertadores. Agora, quem sabe, lutar
por um tão falado campeonato mundial, que para os brasileiros isso é muito importante. E o palmeirense ouve isso todo dia, então a gente sabe que para ela isso tem uma importância muito grande. Então ela vai ter que trazer esses caras. Você não pode sair. Contratou um volante, um zagueiro, um goleiro e continua um vazio no ataque. Não dá. Tem que chegar um nome para resolver. Então eu acredito que o Palmeiras ainda vai agir no mercado e vai agir bem para trazer um nome, e aí tem que ser um nome inquestionável. Senão o Abel vai reclamar, meu time, né, não é tudo isso, tal, no final do ano, como ele andou reclamando. O Calçade. Reclamando não, ele andou, na verdade, expondo a realidade do Palmeiras, né? Eu acho que tem um ponto interessante nisso também, quando você toca no nome do Abel, é que a permanência do Abel passou a ser a prioridade zero no Palmeiras. Então, manter o Abel Ferreira, por motivos óbvios, pelo mérito gigantesco que ele tem na conquista dessa Libertadores, passou a ser a prioridade. E talvez passe pelas contratações o convencimento de permanência do Abel. Tem a questão da família, tem a questão do salário, tem... Claro que, né, quando você fala de uma renovação de contrato, não estamos nem falando de renovação de contrato, né? O Abel ele fica até o final de 2022, pelo menos é o que o contrato dele diz, mas o Palmeiras gostaria de renovar esse contrato e talvez para conseguir convencer o Abel não só a ficar, a renovar o seu contrato, o Palmeiras precise também contratar, precise fazer com que o time tenha, o clube tenha um elenco na altura do Atlético. Hoje acho que é unânime aqui, a gente, né, pelo que entendi, é unânime que hoje o Palmeiras não tem um elenco, é um elenco poderoso, é um elenco muito forte, com capacidade de ganhar todos os títulos sim, mas você tem dois elencos superiores. E o elenco, né, que sempre deixar claro, o elenco não tem a ver com os resultados necessariamente, porque aqui a gente tem muito essa mania de comparar dois elencos no começo de uma temporada e falar, bom, esse elenco é bem melhor do que o outro. Só que aí o outro é o campeão, e aí parece que tudo automaticamente muda e aquele elenco que era superior virou inferior porque os caras não renderam por um motivo X, por um motivo Y, né? Pode ser o caso do Flamengo. O Flamengo continua tendo um elenco muito forte, embora não tenha conquistado o título. O Abel é um técnico europeu. Ele quer ganhar o Campeonato Nacional. Tudo bem que ano que vem ele tem um desafio que ganhar 3 Libertadores seguidas, nenhum time brasileiro jamais conseguiu. Ele é o único que tem essa possibilidade, essa é uma construção extremamente complexa. A gente olhava o Flamengo, por exemplo, campeão de 2019, você olha no papel, podia conseguir. Ano passado parou no Racing, esse ano chegou, bateu na trave, foi até a decisão. É muito difícil, ou seja, ele tem 2 metas gigantescas e uma presidente ambiciosa, né, ali. Penso como André, acho muito difícil que o padrão de contratações do Palmeiras seja da lista que a gente viu agora há pouco. Tá, eu vou colocar 2 nomes importantes, né, de jogadores brasileiros importantes, um brasileiro / espanhol, até para a gente seguir, de certa forma, navegando por esse tema de contratações. Eu quero saber de vocês, assim, como buscar um perfil correto hoje de contratação, né? Porque se tem bons exemplos de jogadores que estavam até meio sumidos da mídia brasileira, o Hulk, né? O grande exemplo, o Hulk, né? Meio afastado dos holofotes, não estava num grande centro, não era nem titular, ultimamente no time dele da China, chegou, resolveu e se tornou o melhor jogador do futebol brasileiro agora em 2021. Será que esse é o padrão? Dá para acreditar em jogadores, por exemplo, da Série B, né? Assim, pincelar aqueles que se destacaram na segunda divisão ou em times menores na primeira divisão, de repente essa linha seguida nesse primeiro momento pelo Palmeiras, jogadores estrangeiros não tão caros e que podem se desenvolver aqui no futebol brasileiro?